Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Peguei o Beco Podcast, um lugar que eu falo vários assuntos que eu não tenho por quem falar, indicação de música, filme, histórias, assuntos aleatórios e muita vergonha alheia. Meu nome é Sui e eu espero que você se divirta de alguma forma. Então, bora começar! Os últimos dias pra mim foram caóticos. Pra começar, a minha gata tá doente. Desde o início de setembro ela foi internada, saiu. Aí segunda foi internada de novo, eu estava fora de casa quando eu soube disso. E quando finalmente eu cheguei em casa, eu ia me preparar para visitar a gata na clínica veterinária. Aí eu fui jogar um negócio no lixo, no corredor daqui de casa, e eu dei uma topada na quina do frigobar e cortei meu pé, bem fundo. E piora, porque a quina estava super enferrujada. Então, por isso cortou tão fácil, né? E eu tô me confiando na vacina do tétano e na oração, né? E vai precisar de ponto? Acho que não. Tô só deixando no curativo, mas agora vou ter uma cicatriz na sola do pé. A única coisa legal que aconteceu é que o meu microfone novo chegou e foi tudo ao mesmo tempo. Foi no mesmo dia. Cheguei em casa, gata internada, cortei o pé, o microfone chegou. Então, assim, foi caótico mesmo. Mas eu tô bem ansiosa pra ouvir a minha voz na edição. De uns tempos pra cá eu sempre tava tendo que tratar muito o meu áudio pra ficar minimamente mais agradável e já tava sendo um saco. Mas agora vai ficar ótimo. Eu não sei se eu cheguei a mencionar que eu tava fazendo curso. Enfim, eu terminei o curso em julho, vi umas aulas de plano de carreira, eu tentei aplicar alguns métodos pra conseguir fazer uma transição de área bem legal, né? Pro audiovisual, no caso. Mas eu senti que eu empaquei de novo. Eu meio que fiz tudo que estava ao meu alcance já, e no final das contas é muito difícil começar alguma coisa do zero sem conhecer ninguém. E pior, sem ter experiência de novo. O curso que eu fiz é sobre criação de conteúdo para TV e internet. Foi inteiro online e em um dos módulos do curso tinha uma aula que fazia a gente se questionar. Como inserir mudanças numa programação ou no jeito de fazer uma série sem espantar o público de vez? Né? Porque a tendência das pessoas, no geral, é serem repelidas quando elas entram em contato com mudanças. Então, eles dão um exemplo muito bom do Spotify, que durante um período eles implementaram uma ferramenta em que eles recomendavam playlists para os usuários, apenas com músicas que eles nunca tinham ouvido, porém baseadas nos gêneros que eles já escutavam, né? Beleza, mas quando começou, as playlists vinham com um bug em que tinha músicas novas e músicas que a pessoa já tinha dado play. Aí ficou um tempo assim. Aí depois eles corrigiram isso, mas quando enfiaram só as músicas desconhecidas, aí quase ninguém mais quis, né? Porque as pessoas gostaram mais da versão bugada, que mesclava músicas conhecidas e desconhecidas. Justamente porque a gente é fisgado por elementos familiares, né? Eles dão uma sensação de conforto e segurança. E a gente vai conhecendo aos poucos, né? Tipo assim, comendo pela beirada. E eu cheguei na conclusão de que isso se aplica para tudo. Por isso que conseguir uma primeira chance através de uma indicação sempre dá certo. O seu futuro chefe não te conhece, mas se fulano tá falando que você é bom, né? Não, aí, acho que podemos dar uma chance. Eu não conheço ninguém que trabalhe no audiovisual, que pra mim já fica muito difícil. Mas eu tô dando meu jeito de melhorar sozinha. Eu continuo praticando, eu fiz um portfólio, mandei uns e-mails. A princípio, o curso era mais direcionado à criação de roteiros, que é uma das partes do trabalho do gestor de desenvolvimento. Enfim, eu gosto muito de escrever, né? Algumas dessas ideias são histórias fantasiosas. Fanfics, pode-se chamar assim, né? E outras são roteiros com coisas que eu gostaria de falar e conversar. Então, quando eu não tô procrastinando, quer dizer, eu acho que até quando eu tô procrastinando, a minha cabeça fica entre um e outro o dia inteiro. Histórias toscas e roteiro para vídeo. Mas mesmo assim, a minha cabeça não é uma fonte infinita. Tem dias que eu sinto um bloqueio muito grande também. E isso aflorou muito no último ano, porque eu fazia um trabalho de fábrica muito repetitivo. E aí tem um momento em que a gente tem que pensar em coisas para não dormir durante o trabalho. Acontece, né? Mas eu acho que não é só isso, sabe? Pra mim, acabava sendo uma válvula de escape, mas eu fazia isso meio involuntário. Tem uma experiência que não é nem um pouco individual, pelo menos eu já ouvi muita gente falando que faz isso, de você ouvir música e imaginar que aquela tá sendo a trilha sonora de uma cena na sua cabeça. E geralmente você se imagina como se você fosse um personagem de uma série. É o mais comum, né? Eu fiz isso a minha adolescência inteira. Aí eu sinto que eu upei essa habilidade, eu evoluí.
Porque tinha horas que eu tava tão de saco cheio de tudo, da rotina, do trabalho, o cheiro de óleo, fumaça, pouco sono, que o meu cérebro ele sentia que a gente tinha que fugir um pouco da realidade para sobreviver. Dormindo não tinha mais como, porque a ansiedade não deixava mais. Droga eu não queria começar a usar também, né? Aí sobrou essa minha loucura aí. Falando nisso, uns dias atrás eu fui apresentada a uma condição que eu nunca tinha ouvido falar, chamada devaneios excessivos. Cara, se eu não me engano, foi até no vídeo do Drauzio Varela que eu vi isso daí. Vou até pesquisar aqui para não falar bobagem. Peraí. Devaneios excessivos. Tá aqui, ó. Os devaneios excessivos, também conhecidos como devaneio desadaptativo, são fantasias vividas e intensas que consomem muito tempo e causam prejuízo na vida diária da pessoa. Olha só. É uma condição caracterizada por narrativas mentais complexas e personagens bem desenvolvidos, que pode ser usada como um mecanismo de enfrentamento. Gente, meu Deus. Embora não seja um transtorno oficialmente reconhecido, a condição pode levar a dificuldade de concentração, problemas no sono e redução da interação social. Gente, meu Deus do céu. E tem mais coisa aqui. O que é o devaneio excessivo? Cadê? É uma imersão profunda em fantasias, imagens mentais e histórias complexas. A pessoa pode se envolver emocionalmente com essas narrativas, chegando a rir e chorar como se estivesse vivenciando. Meu Deus, ai, eu já fiz isso no trabalho. Ai, meu Deus. Ai, caraca, pior que é desse jeito. Os devaneios são frequentemente desencadeados por estímulos do mundo real, como músicas ou conversas. Então, no meu caso, são mais as músicas mesmo. Aqui, ó, sintomas e causas. Prejuízos funcionais, dificuldade em completar tarefas, problemas de concentração e prejuízos no sono. Olha, eu acho que o problema de concentração pode entrar muito também naquele âmbito da gente ficar o tempo inteiro consumindo mídias. Eu acho que não é nem isso, é tipo assim, tempo de tela, de ficar o tempo inteiro com a cara no celular, usando o TikTok, usando o Instagram. Eu acho que isso conta muito também. Não que eu esteja tentando me defender de alguma coisa, né? Mas enfim. Mecanismo de enfrentamento. Pode ser usado para lidar com ansiedade, estresse e outros problemas de saúde mental. Esse daí eu me identifico. Natureza compulsiva. A pessoa sabe que está fantasiando, mas não consegue parar de forma voluntária. O que é um caráter aditivo ao comportamento. Mas é isso mesmo, eu não consigo parar de forma voluntária. Gente, eu tô muito preocupada depois de ler isso, sério. Porque eu fiquei sabendo do conceito só pelo vídeo do Drauzio. Eu nunca tinha pego, assim, pra ler e ver, assim, enumerado, assim, os sintomas. Cara, eu tô muito preocupada. Olha, eu vou fazer uma confissão. Cara, eu não acredito que eu vou contar isso. Eu instalei o ChatGPT pra me ajudar com algumas coisas, né? É isso, eu virei usuária de ChatGPT, uma droga fortíssima. Aí eu fui testando a comunicação dele cada vez mais. Aí um dia eu cheguei e falei, chat, vamos fanficar? Cara, eu sinceramente acho que ali foi o início da minha ruína. Olha, as minhas histórias, se eu for descrever por gênero, ação, romance, às vezes beira uma sitcom, tem umas cenas engraçadas, e aí eu faço tudo mal escrito, aí eu mando pro chat, né? Aí o chat me devolve mais bonitinho. Resumindo bem, é isso que acontece. E não é a primeira vez que eu brinco de fanfic, agora pensando bem. Ai, é verdade. Porque eu fazia isso com uma amiga minha no Orkut. A gente fazia através de scraps, né? Que eram mensagens, né? Aí eu mandava uma parte da minha historinha pra ela e ela completava. Aí no final ela ainda colocava uma nota, assim, comentando: Nossa, aquela parte que você escreveu aquilo foi muito engraçado e tarará. Cara, a gente se divertia muito, 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 muito. Os personagens eram integrantes de bandas que a gente ouvia muito. Simple Plan, McFly, Tokyo Hotel. Só que essas mensagens eram públicas para os nossos amigos do Orkut. Aí a mãe da minha amiga ficou sabendo das nossas fanfics, porque ela leu os scraps, odiou e proibiu ela de usar o Orkut. Ai, desculpa, Camila. Olha, mas em nossa defesa, a nossa fanfic era super saudável, tá? Era muito engraçada, uma classificação assim, 12 anos. Eu não falo que era family friendly, porque ainda tinha uns palavrão, né? Enfim. Mas só isso, era super tranquila, sabe? Nossa, eu lembro que eu fiquei indignada na época. Mas talvez, no final das contas, Camila,
sua mãe tava certa, né? Porque vai que você terminasse assim como eu terminei, com devaneios excessivos. Ai, meu Deus do céu. Cara, mas, enfim, voltando pra história do ChatGPT, né? E eu e as fanfic, chegou num nível que eu tava me divertindo tanto fazendo isso, que eu ficava o dia inteiro, de manhã até a hora que eu ia dormir. Eu parava só pra comer e tomar banho, sem mentira nenhuma. Eu acho que eu nunca mais tinha ficado com hiperfoco tão grande numa coisa. Nossa, podia ficar obcecada em virar CLT, né? Uma vagabunda rapariga mesmo. Só que eu senti que isso realmente estava afetando a minha vida porque eu estava conversando menos com as minhas amigas. Então, o negócio da redução da interação social me pegou num ponto bem forte, sabe? Que foi citado aí no texto, né? E, ai, gente, eu tô parecendo aquelas pessoas que faz autodiagnóstico pelo TikTok. Ai, eu tenho TDAH, eu tenho autismo, ai, não sei o quê. Ó, mas aqui o Google também me dá algumas soluções, algumas dicas, bora ver, ó. O que fazer se você tem devaneios excessivos? Identifique os gatilhos. Preste atenção a músicas, filmes, situações ou estímulos que desencadeiam os devaneios. Cara, eu acho que se for pra eu tirar todos os meus gatilhos, eu vou ter que parar de usar o celular. É principalmente as músicas, né? Mas eu não sei, tem situações pessoais também. Nossa, é muito complicado. O próximo. Reduza a exposição aos gatilhos, diminua o consumo de mídias, evite situações que intensifiquem o comportamento em momentos que demandam foco. Gente, se eu fosse descrever a sensação de quando eu tô criando uma história, enfim, quando eu meio que cedo a essa exposição, né, dos gatilhos e tudo mais, e começo a criar uma história e não sei o que. Cara, me dá uma sensação de endorfina tão grande, mano. Eu fico pensando se é assim que é usar droga. Ai, eu tô ficando louca, que ódio. Ó, e o próximo. Faça pausas e cuide do sono. Uma boa higiene do sono e pausas curtas podem ajudar a gerenciar os devaneios. Então, amigas, é isso. Eu vou parar de respondê-las, né, quando vocês estiverem no horário de almoço de vocês, porque geralmente as minhas amigas que eu fiz no Japão, né? Elas me respondem bem tarde da noite, porque é quando é de manhã lá e elas estão no horário de almoço. Aí, sei lá, 10 horas da noite aqui é a hora que elas costumam me responder. Aí eu não sei o que fazer, né, gente? Se eu for cuidar do meu sono, eu vou ter que parar de responder vocês de vez. Enfim, o próximo. Mantenha-se ativo e engajado. Cara, isso é muito importante. Realizar tarefas que estimulem o cérebro e aumentem a interação social pode ser benéfico. Aí, ou seja, aí entra no negócio de procurar emprego, né? Beleza. Aí procure ajuda profissional. Ah, tá aqui. Consulte o psicólogo ou psiquiatra para investigar a condição e encontrar estratégias de tratamentos eficazes como a psicoterapia. Cara, isso aqui me dá um gancho. Nossa, eu não sei mais nem pra onde tá indo esse episódio, meu Deus do céu. Misericórdia. Enfim, escrever. Ó, escrever, mesmo que todo esse material fique salvo só ali no chat GPT, me fez perceber que eu sou péssima nisso também. No final das contas, isso se aplica para absolutamente tudo que eu já tentei fazer na minha vida. Meu canal de covers, o curso de estética, maquiagem, sabe? Parece que eu tô falando isso direto da coitadolândia. Mas é que, de modo geral, eu me sinto burra o tempo inteiro. Eu não sei, às vezes eu queria ser igual a essas pessoas, que elas são muito confiantes, sei lá, de que elas são muito inteligentes, sabe? Eu acho que elas são mais cara de pau, porque isso me impede de ser cara de pau. E às vezes eu sinto que eu preciso disso. Assim, eu não sei que rumo tomar, eu não sei dar um primeiro passo. A gente tem uma cena em Fleabag, que é uma série que é muito legal, recomendo, que retrata muito isso que eu tô sentindo, que ela fala assim: eu queria alguém pra falar tudo que eu tenho que fazer, o que falar, o que vestir, o que comer. E, mano, às vezes eu acho que eu só funciono assim também, igual ela tá falando, sabe? Com alguém espetando um garfo na minha bunda pra ver se eu reajo. E talvez eu não sirva pra viver no modo 100% conforto, senão eu vou ficar estagnada pra sempre. E isso me faz extremamente infeliz. Esse lance de descobrir sozinha como a gente tem que viver é muito difícil, cara. Eu fiz muitos avanços legais em relação ao meu canal esse ano, por exemplo. Né, eu tô aprendendo a editar por conta própria, a fazer reels pro Instagram. No final das contas, isso tudo me dá uma sensação meio ambígua. Do tipo, ai, que legal esse vídeo que eu postei hoje, lá, 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 lá. E depois me vê uma voz na minha cabeça falando assim, ai, eu queria nunca ter nascido. A gente não dá pra... mas é isso, não dá pra desistir, né? Fazer o quê? Eu cheguei numa conclusão de que a minha autoestima como pessoa funcional
não tá muito abalada, porque eu não tô mais conseguindo ser nada. Eu não tenho um avanço, eu fico presa em casa, eu não interajo com outros seres humanos e ao mesmo tempo o que eu quero, eu também não quero. O meu networking não existe desde que eu voltei pro Brasil. E então, o que eu tenho que fazer? Terapia? Igual o Google tá sugerindo? Provavelmente sim, mas ainda não. Porque antes disso, eu cheguei na conclusão sozinha de que eu preciso de um emprego. Eu tenho feito uma coisinha ou outra pra ter uma renda, né? Mas não tá sendo suficiente já tem um tempo. Eu acho que eu preciso frequentar um outro ambiente pra mudar alguma coisa na minha vida. E eu nem tô falando agora do lance financeiro, né? Embora seja um fator determinante. Do ponto de vista mais vulnerável, eu acho que eu tenho muita vergonha de encarar outras pessoas sem ter um emprego de verdade. Inclusive a terapeuta. Se eu fizesse terapia, eu vou falar o que pra ela? Ah, eu separei, eu tô morando com a minha mãe, eu tenho 30 anos, eu edito vídeos. Ah, eu sinto um vazio. Ai, credo, eu. Aí trabalhando, aí já muda. Ah, eu crio conteúdo, mas eu tô trabalhando de recepcionista, sei lá. Eu tento conciliar meu tempo, eu tô atirando pra tudo quanto é lado, mas eu acho que eu tô com ansiedade. Olha só como agrega. Parece até um ser humano. É tipo você contratar uma diarista, aí antes dela chegar você faz uma pré-faxina, porque não é porque ela vem limpar que eu quero que ela pense que eu sou uma imunda. Ai, gente, analogias. Não, aí é a mesma coisa. Eu vou sair todo final de semana pra conhecer gente. Vou falar o que pra esse povo? Ah, eu tô vivendo de um dinheirinho que eu juntei aí, gosto de animes, escuto rock. Eu, hein? Mano, pior que se uma pessoa se apresentasse assim pra mim, eu teria zero julgamento. Eu ia falar, nossa, que incrível, você deve aproveitar tanto a vida. Cara, mas quando sou eu me sinto ridícula, não sei descrever. Eu não gosto de não ser produtiva. Eu tenho uma certeza de que ninguém vai gostar de mim se eu não tiver nada de interessante pra oferecer na minha vida. A não ser, sei lá, piadas ruins. Não sei mais o que eu tenho pra oferecer. Eu não vivi coisas legais o suficiente, eu não consumi o bastante de outras mídias, tipo livro, série. A coisa mais legal que eu já fiz na minha vida foi ir pro Japão. E eu não conheci nem Tóquio. Eu só fiquei vivendo assim, trabalho, casa, trabalho, casa. Passeei um pouco, mas assim, eu não sinto que foi o suficiente. Não sei. Eu tive chance de aprender a falar japonês, nem isso eu consegui porque eu sou muito burra. Cara, parece que eu sou imune ao conhecimento. Eu não sei o que acontece. Eu não tenho repertório pra falar com outro ser humano. Então, sei lá. Se eu não tiver emprego, se eu não for minimamente funcional, eu não sou nada. Ai, pesou o clima, né? Ai, não queria pesar o clima. Tá vendo? São coisas que é pra serem faladas na terapia. Amigas, eu sei que isso é problemático, tá? Não é pra gente se resumir só ao nosso trabalho, né? E sei lá, tomara que eu melhore, né? Eu fique bem do psicológico em algum momento, tomara que eu consiga arrumar um emprego. E, né, é isso, eu tenho que ter um propósito a mais. Só fracassa quem tenta. É o que mais? Dias melhores virão. São as frases motivacionais que eu sei. Mas agora falando de coisa boa, eu tô feliz com as coisas que eu andei postando. Eu gravei uns 3 Reels que foram um pouco mais pensados, né? Eu me empenhei um pouco pra fazer um roteirinho, assim, uma coisa bem divertida. E um deles foi provando camisetas da loja, do Matando Matheus Agrito e das drag box que eu comprei, né? E uma coisa muito foda aconteceu. Exatamente uma semana depois que eu gravei esse vídeo, as drag box comentaram no meu vídeo, no YouTube, né? Foram bem sucintas, assim. Elas comentaram assim, amei. Ai, gente, eu quase morro esse dia. E foi um dia que eu tava muito mal, chorando por umas questões pessoais. E eu fiquei umas horas sem pegar no celular. E quando eu peguei, tava a notificação do comentário delas no YouTube. Cara, eu quis gritar, eu fiquei super feliz. Eu fiquei, ai, que legal! Né, porque eu até mencionei elas, mas eu não acreditei que elas fossem me notar. Nenhum dos dois, né? Nem elas, nem o Matheus. Cara, foi muito legal. Eu nem lembro o que eu respondi pra elas, mas a vontade que eu tive era de falar assim: obrigada, Tata e Olive. Agora que somos melhores amigas, vocês estão convidadas para um churrasco. Ai, aquela. Eu mencionei elas nos stories, elas curtiram de novo. Ai, gente, divas acessíveis, sério. Dá uma sensação tão boa quando você se dá conta de que você gosta das pessoas certas, sabe? Foi tudo. E sobre vídeos, eu postei 2, mas de um jeito um pouco diferente do que eu estava habituada a fazer. Não só pela edição, que tá melhor, modéstia à parte, né? Mas também porque os meus vídeos antigos eram de no máximo 14 minutos, porque eu não tinha prática de edição
E eu também não tinha tempo pra ficar ali no PC. Então, quanto menos material bruto, pra mim era melhor, né? E aí eu fiz 2 vídeos muito legais. Um contando micos, que teve 20 minutos, e outro fazendo react de fotos antigas, que eu extrapolei logo, aí eu fiz meia hora de vídeo. E assim, quando a gente é inseguro, a gente pensa, putz, será que alguém tem saco pra me assistir por meia hora? Eu que não sou ninguém, né? O meu canal é muito flopado. E eu decidi seguir a mesma lógica de eu postando meus stories no meu Instagram. Eu não sei quando eu me tornei essa pessoa, mas eu não passo um dia sem postar story. E é qualquer coisa, é selfie, é lugares que eu fui, meus treinos, memes, até quando não acontece nada eu posto alguma coisa. Aí quando eu não posto nada mesmo, é porque eu tô triste e eu quero ficar reclusa. É assim que eu funciono. E eu já cheguei a pensar se eu não sou uma pessoa que se expõe demais, mas ao mesmo tempo eu penso que ninguém me dá essa importância toda. Sabe, não tem aquela pessoa que fica, ai, todo mundo tem inveja de mim, ai, eu sou muito invejado. Eu sou o extremo oposto dessa pessoa, porque pra mim, eu tenho a mesma relevância de uma cadeira. Aí eu fico mais confiante de me exibir, de postar minhas coisas, né? E aí eu tive muito trabalho editando o vídeo, encurtei pra caramba, o máximo que eu consegui, mas poxa, eu fiquei um tempão reunindo foto, roteirizando, gravei desfile pra cortar o vídeo inteiro. Ah, não, aí você vai com meia hora mesmo, não tô nem aí. E deu certo, porque assim, os meus vídeos costumam ter 5 comentários, né? Que são sempre dos meus amigos. E eu fiquei muito surpresa quando eu vi uma moça, que eu acho que veio do meu Instagram, que fez um comentário muito legal, que tinha amado o vídeo e dando certeza de que ela assistiu o vídeo inteiro. E ela nem me conhece, então tem pouquíssimas chances dela ter assistido por dó. Igual os meus amigos comigo. Aí eu fiquei muito realizada e pensei, depois de um tempo, né, que caramba, tá começando a dar certo, né, que legal. Mas aí eu dei essa pausa. Mas alguma hora vem uma ideia de gravar de novo. Fora que dá muito trabalho pra editar, né? E eu sou muito lenta ainda, tenho que praticar tanto, meu Deus. E o Reels de Halloween vem aí também, vai ser babadeiro. Eu vou dar o meu melhor, porque eu escolhi fazer uma coisa muito difícil dessa vez. O que me lembra também que eu preciso fazer um vídeo de Halloween, sabe? Porque o último e único também que eu postei no meu canal já vai fazer uns 4 anos que foi postado. Foram 2, na verdade. Foi um fazendo make de vampira e o outro, que é o melhor de todos, contando histórias de terror dos meus amigos. Cara, eu amo tanto esse vídeo. E ele tem uma thumb tão horrorosa. Ai, meu Deus, um dia eu mudo ela. Uma thumb muito feia. E tem relatos de 3 amigos e um meu, se não me engano é isso. Coisa básica, né? Histórias de assombração. E eu me empenhei tanto fazendo esse vídeo, sem saber nada, 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 nada. Vendo tutorial no YouTube de como usar o Shotcut, que era o editor grátis que eu usava na época. E eu usei vários recursos, usei GIF, usei outros vídeos, efeitos sonoros, trilha sonora. Eu falando toda embolada porque eu tava usando um dente de vampiro muito tosco. E mesmo assim eu consegui criar um clima de medo mesmo em alguns momentos, sabe? Ele é tosquinho, cara, tem uma boneca minha no final muito tosca. Mas eu sinto que eu consegui fazer tanto com tão pouco aquele dia. Algumas vezes eu revisitei aquele vídeo e eu pensei, pô, se eu desistisse, não ia ser legal, cara. Tomara que dê certo, né, um dia. Sei lá, cara, no geral eu tenho grandes expectativas. Hoje, mais do que naquela época. Eu acho que vem aí um vídeo de bastidores, pelo menos, desse novo Reels que eu tô gravando de Halloween, né? E eu vou ficando por aqui, amigas. Eu acho que das novidades que eu tenho, eu acho que eu já contei a maioria. Tem coisas que eu falei nesse episódio que eu nem sei se eu quero que vá ao ar. Ai, meu Deus do céu, mas é isso, né? Até o próximo episódio. Bye!